E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar agora aqui os nossos estudos sobre equações de segundo grau. Então, a gente já deu uma olhada na questão das raízes da equação de segundo grau, do seu ponto vértice e no ponto de contato dela com o eixo y. Então, isso aí já são informações que a gente vai utilizar. Por quê? Como a gente está começando todas as aulas com essa mesma imagem, então, o gráfico da equação de segundo grau é uma parábola, uma curva feita no plano, contendo valores de y que se repetem. Então, é uma curva, né, que ela vai ser feita aqui em formato parecido com esse, ou ela abre mais um pouquinho, ou então ela fecha mais um pouquinho, tem essa opção também, mas que ela vai seguir sempre esse axioma aqui, que é o que vai fundamentar os nossos estudos, que é o que? Dados três pontos distintos no plano, podemos sempre passar uma parábola por ele. Então, até agora, a gente analisou essa situação aqui da curva e encontrou tanto o coeficiente linear dela, que é o momento em que ela encosta no eixo y, como as raízes dessa função, ou as raízes, ou a raiz também, e encontramos também o ponto vértice dessa função baseado nessa primeira prerrogativa aqui, dela ser uma curva, com valores de y que se repetem. Agora, a gente vai trabalhar com esse axioma aqui, certo? Então, se eu conheço esses três tipos de ponto, eu consigo passar uma única parábola que corta eles três. E a partir desse momento que eu passo essa parábola que corta esses três pontos, né? Então eu já tenho a representação gráfica dela. Mas vamos estudar como é que a gente faz isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o comportamento que a função assume. Então, como eu disse para vocês, que eu mostrei lá no GeoGebra, que a gente ficou mudando o valor do A, do B e do C e vendo que a função ela se alterava, ou então ela abria mais a curva ou fechava, mudava o sentido, ela ficava com a concavidade para baixo, ou então para cima, que ela subia ou descia, dependendo do valor do C. O que acontece? O A, para a gente, ele vai determinar o quê? Determina se a função é crescente ou decrescente. Então, o que acontece? Quando esse A é um valor maior do que zero, essa concavidade da função ela vai estar automaticamente voltada para cima. Ela vai ser tipo uma bacia que acumula água aqui dentro, tá ligado? Então, tipo, a bacia está assim, você pode colocar água e ela enche. Quando a função tem esse A negativo, ela está virada para baixo. A concavidade dela está para baixo. E aí você pode interpretar como uma bacia do mesmo jeito. Então, do virada para baixo, não entra água. Então, negativo. Então, você pode usar essa analogia também. Ó. Se eu tenho aqui uma bacia e ela está recebendo água, então, positivo, isso é bom, a função é crescente, né? Se eu tenho a bacia virada para baixo, ela não está acumulando água, então não está realizando a função natural dela, então isso é ruim. Então, negativo. Então, o que acontece? Quando o A ele é maior do que zero, a concavidade está para cima. Quando o A é menor do que zero, a concavidade está para baixo. Tem outras formas também de você analisar. Ó. Aqui é um sorrisozinho também, se você colocar dois olhinhos aqui e um nariz. Aqui é uma carinha triste, se você colocar dois olhinhos e um nariz também. Então, você pode fazer várias formas de você assimilar isso aí. Vai ficar a seu critério. Mas no principal a gente sabe que a função da concavidade para cima se o A é positivo. A concavidade está para baixo se o A é negativo. Beleza? Então, vamos analisar agora a segunda vertente desse comportamento, que é a questão do valor que a gente encontra para aquela partículazinha que a gente chama de delta dentro da equação de segundo grau. Você vai responder, encontrar as raízes. Eu disse para vocês que existe uma coisinha chamada delta dessa função. O que é que o delta dessa função permite para a gente? Ele tem três situações possíveis, né? Ele pode ser menor do que zero, delta não existem raízes reais na função quando acontece isso, ele é menor do que zero. Ele pode ser igual a zero, então existe uma única raiz real, e ele pode ser maior do que zero, então existem duas. Quando ele é menor do que zero, e não existem raízes reais dessa função, significa que acontece isso. A função ela fica flutuando acima ou abaixo do eixo x sem contato com ele. Então ela não toca no eixo x. Se ele é igual a zero, então a função ela encosta no eixo x em um único ponto. Ó, bem aqui no vermelhinho, é o único local em que essa função vai encostar no eixo x. Então, o x' e o x2' dela são absolutamente iguais. E a terceira possibilidade, que ele ser positivo, né? E a função ela vai interceptar esse eixo x ó, em dois locais diferentes, aqui e aqui, por exemplo. Então, tendo essa noção de como é que está o delta da tua função, você já resolve muitas situações. Se você precisa identificar o gráfico de uma função, aí aparecem nas alternativas essas três imagens, tá?
E aí, você fez o delta e determinou que ele é um valor negativo, ou que ele que é um valor negativo, delta é menor do que zero, então você já pode dizer que a opção que mais vai se encaixar no gráfico dessa função é essa daqui. Se ele for igual a zero, a opção que vai se encaixar no gráfico dessa função é essa daqui. Se ele for maior do que zero, a opção que se encaixa no gráfico dessa função é essa daqui. Então, se você fizer até na ordem crescente, ó, você pode analisar como não encosta, encosta e encosta duas vezes, certo? Então, se você pode usar diferentes formas de você analisar isso aí, mas a ideia principal é essa. Se você tem um delta menor do que zero, não existem raízes reais dentro dos números reais. Se você tem um delta que ele é igual a zero, só existe uma raiz para essa parábola. E se o delta for maior do que zero, existem duas raízes para esta parábola. Beleza? Então vamos continuar. Então, o vértice da função nos eixos x e y. Vértice é ponto, né? E isso quer dizer os pontos em que ela vai ter contato no eixo x e vai ter contato no eixo y. Então, quando ela tem três situações de pontos, né, que a gente já está analisando, que são o quê? O ponto de encontro da parábola com o eixo y, que é, no caso, o valor de c, ou seja, quando você escreve aquela função ax ao quadrado mais bx mais c, o valor do c é o local onde ela encosta do eixo y. O ponto de encontro da função com o eixo x, que é, no caso, determinado por Bhaskara, né? A gente acha essa raiz real aqui x. Então, jogou ela aqui dentro, as duas ou a uma raiz real que ela tiver, ela vai determinar para a gente onde ela encosta no eixo x, no eixo horizontal. E, por último, o momento de acentuação da curva, ou o local onde ela faz literalmente onde ela faz a curva mesmo, onde ela volta. Então, esse ponto, ele é determinado por essas duas formulazinhas aqui, né? Menos b sobre 2a, que é o x vértice, e menos delta sobre 4a, que é o y vértice. Lembrando que esse delta aqui é esse valor que aparece dentro de Bhaskara, certo? Essa equaçãozinha aqui, ó, que fica dentro da raiz. Então, b ao quadrado menos 4ac é o nosso delta. Então, vamos lá. Vamos para um exemplo. Vamos tentar montar o gráfico desta funçãozinha aqui, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Determine o gráfico das funções. Da função, quer dizer, determine o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, a gente já pode assumir o seguinte, que o valor de c dessa função, o valor onde ela vai encostar no eixo y, vai ser no menos 3, certo? Só de olhar para o gráfico dela. Eduardo, se não tivesse esse 3 aqui, se fosse só o menos x ao quadrado menos 2x, fosse uma função parecida com isso, então ela encostaria no eixo y no zero. Porque se não tem valor aqui para constante, significa que a nossa constante é zero. Mas então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente viu na questão das raízes da função, a gente tem que saber determinar quem são os coeficientes. Quem está aqui junto com x ao quadrado é o nosso a. Quem está aqui junto com o x é o nosso b. E quem está aqui sozinho é o nosso c, certo? Então, quem é que está aqui junto com o x ao quadrado? Esse sinal de menos. Como não tem número aqui do lado, a gente subentende que é 1, então menos 1. Quem é que está aqui junto com o x, que é o nosso b? É esse menos 2. Quem é que está aqui sozinho, que é o nosso c? O 3. Então, ó, a é menos 1, b é menos 2, c é menos 3. O que pode acontecer de todos serem negativos, todos serem positivos, um ser positivo, outro ser negativo, essa questão de sinais ele não vai se repetir para todos os termos, não, tá? Não é um padrão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que vamos encontrar logo as raízes. A gente já sabe onde ela encosta no eixo y, agora vamos encontrar as raízes dessa função. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui, então, o nosso Bhaskara e vou substituir. Ó. No lugar do b, eu vou colocar menos 2. No lugar do a, eu vou colocar menos 1. No lugar do c, eu coloco menos 3. Ah, Eduardo, eu aprendi com o meu professor também que ele me ensinou de uma maneira diferente. Eu faço esse delta aqui separado do lado de fora. Não tem problema, é a mesma fórmula. Se você reparar, se eu chamar isso aqui tudo de delta, eu só vou colocar um triângulozinho aqui, mas vou ter que calcular o valor do mesmo jeito. Então, não vai mudar no resultado final se eu calculo o delta, logo eu substituo ele aqui dentro e calculo de uma vez, porque eu vou ter que colocar ele aí, ou se eu deixo para fazer ele aqui do lado de fora e depois substituo aqui dentro. Não se altera, certo? Ou fazer desse jeito aqui, ou então calcular o delta à parte, são a mesma coisa, não se altera em nada, beleza? Então vamos lá. Substituindo aqui dentro, né, para a gente achar logo essas raízes de uma vez, o que é que eu vou fazer? No lugar do b eu vou colocar menos 2, ó.
Aparece o menos 2 aqui no lugar do B. No lugar do A eu vou colocar 1 e no lugar do C eu coloco o menos 3, certo? Ó, A menos 1, C menos 3. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Menos com menos mais, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, positivo, né? O número negativo ao quadrado ele fica positivo. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com mais, menos. 2 vezes 1, 2. Então, ó, vai ficar o quê? 2 mais 1 menos 4 menos 12 sobre menos 2. Beleza? O que é que a gente vai fazer, então? Vamos resolver o que tem dentro aqui da raiz primeiro, certo? Que vai dar menos 8. Então, galera, o que acontece aqui? Observa que aqui dentro da raiz eu obtive um valor negativo, que foi o menos 8. Se eu não tenho dentro dos números reais valores de raízes quadradas para números negativos. Então, dentro dos reais não vai existir esse número, essa raiz do número negativo. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou dizer automaticamente que não existe raiz real para esta função. Eduardo, isso quer dizer então que eu nunca vou poder tirar a raiz quadrada de um número negativo? Quando você estiver estudando outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos, sim. No que a gente está vendo aqui, que são os números reais, não. Os números que a gente vai analisar são os que a gente consegue colocar no plano cartesiano. Os complexos não vão conseguir estar ali. Então, portanto, a gente não vai conseguir representar eles ali. Então, portanto, a gente não vai colocar, vai dizer que não existem essas raízes reais. Vamos limpar então aqui e vamos tentar determinar agora o que eu vou fazer, certo? Então, a gente já sabe que ela não vai encostar no eixo X. Ela vai ficar ou acima dele ou abaixo dele. No caso, como o nosso A aqui é negativo, então eu já posso presumir que essa função ela vai ser decrescente, certo? A concavidade dela está para baixo. Então, eu vou poder dizer, então eu já posso tirar a conclusão do seguinte: o eixo X ele vai estar aqui em cima, flutuando, certo? Enquanto a parábola vai estar aqui embaixo. Porque se eu subir a parábola, ela encosta no eixo X, ó. Ela corta. Imagina o eixo X aqui e a parábola aqui. Se eu subir ela corta o eixo X. Então, ela vai ficar flutuando aqui embaixo, encostando no eixo Y aqui no menos 3. Beleza? Mas como a gente já analisou aqueles 3 tipos de ponto, e para ter também uma representação gráfica mais precisa, é interessante que mesmo que seu gráfico ele saia meio feinho, mas que o momento em que ele toca no eixo Y, você bota a representação certa. No momento em que ele encosta no eixo X, você bota o valorzinho certo. Ao vértice da função, que é o que a gente vai ver agora, você também represente certo para poder ficar uma representaçãozinha bem legal. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos trabalhar agora com o vértice da função. Então, eu vou descobrir quem é o valor, como a função é decrescente, qual é o maior valor que ela assume e qual é o x que está ligado a esse maior valor possível, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou substituir logo, como eu tenho x vértice sendo menos b sobre 2a, eu vou pegar aqui o valor de b, que é menos 2, e substituir. E o a, que é menos 1, e substituir. Então, agora, menos com menos mais, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, ó, repito aqui. Vou fazer a divisão de 2 por menos 2, né? Menos com mais dá menos, e 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, ó, meu x vértice é menos 1. Agora, já no y vértice, o que eu vou fazer? Ó? Aqui é o delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, vou pegar aqui no lugar do B colocar menos 2, no lugar do A eu vou colocar menos 1 e no lugar do C eu vou colocar menos 3. E bem aqui, ó, embaixo, que eu tenho esse 4A, eu vou trocar o A por menos 1 também. O que acontece? Vou ter aqui menos 2 ao quadrado, certo? Vou ter aqui menos com mais que dá menos, com menos que dá, ou menos com menos que dá mais, com menos dá menos, certo? Confusãozinha, momento de bug aqui no cérebro. E aí eu só resolvo o primeiro quirineto de parênteses. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. E 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. 12 negativo. Você também podia já ter pego o delta que a gente achou na etapa anterior e substituir aqui por menos 8, que dá certo também do mesmo jeito, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer então? Vou substituir então aqui, ó, menos 4, ou menos 4 menos 12, que vai dar o nosso menos 8, certo? E já deixar fazer logo essa conta. Então, ó, menos com menos vai dar mais, e eu vou ter então aqui o quê?
8 dividido por menos 4. Consequentemente, menos com mais dá menos, e 8 dividido por 4 dá o quê? Menos 2. Belezinha? Então, ó, nosso ponto vértice, nosso ponto em que ele vai ter o maior valor dessa função, já que o coeficiente a dela aqui é negativo, o maior valor dessa função vai ser menos 2, e o x que está ligado a esse maior valor é o menos 1. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer então com essas informações? Eu já sei que ela encosta no eixo x, bem aqui no eixo y, bem aqui no menos 3. Ela não toca no eixo x porque não possui valores, não possui raízes. Então, ela vai encostar aqui nesse eixo y no menos 3, ela não toca no eixo x, certo? E a concavidade dela está virada para baixo. O ponto vértice dela está bem por aqui, ó, no menos 2 e menos 1. Primeira coisa que eu posso fazer, para poder representar esse gráfico da melhor maneira possível, depois que fizer isso, é marcar aqui no plano cartesiano esses pontos, certo? Então, vou colocar logo, ó, o ponto vértice está bem aqui, certo? O ponto de encontro do eixo y está bem aqui, que é o nosso C. Marquei logo esses dois pontos, aí sei que a função a concavidade que está virada para baixo, o que é que eu faço? Como eu já tenho a representação desses dois, eu só tenho que fazer uma curva que toque eles dois e suba, certo? Acentuando a curva bem aqui no ponto vértice. É interessante eu fazer o ponto primeiro, porque aí quando eu for desenhar a parábola, eu consigo ter uma representação melhor dela e fica mais fácil para mim, certo? E também fica uma representação mais exata matematicamente falando, porque quando a pessoa for observar aqui, ela vai ver que ó, o vértice da função está aqui no menos 1 e menos 2. Onde é que ela encosta no eixo y? Bem aqui no menos 3. Então, mesmo que fique tortinho, o seu gráfico não fique não tão esteticamente agradável, mas ele fica correto. E aí você pode dizer que ali é uma representação legal para essa função de segundo grau. Vamos agora para uma questãozinha, e essa daqui é a que vocês vão responder no caderno, colocando o nome do professor, seu nome, escola, copiando esse enunciadozinho que é bem pequenininho, e vocês vão responder ela, certo? Aqui do lado já dei até uma facilitada, já separei os coeficientes, né, para vocês. Mas vocês tentem refazer de novo esse mesmo processo aqui, porque é bom para o estudo de vocês, para numa situação futura você já desenrolar logo. Beleza? Então, faz aí e depois dá play no vídeo para a gente corrigir. Então, ó, vamos lá. Determine o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, quem está multiplicando x ao quadrado é o nosso a, que consequentemente é 1. Quem está multiplicando x é o menos 2, certo? Que é o nosso b. E quem está sozinho é o menos 3, certo? Essa função é parecida com a nossa anterior, mas tem a sua diferençazinha e vocês vão ver agora qual é. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Ó, a gente vai, então, começar analisando as raízes dessa função, né? Então, vamos substituir logo em básica. Vou colocar aqui logo b sendo menos 2, certo? A sendo 1 e c sendo menos 3. Substituir, ó. Troquei os valores, agora é fazer as contas. Menos com menos que dá mais, aqui vai ficar mais 2, mais ou menos. Menos 2 ao quadrado que vai dar 4, né? A gente já viu. Menos com menos que vai dar mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 1 que dá o quê? 12. Então, ó, vamos colocar as resoluções aqui agora. E vai ficar o quê? Ó, 2 mais ou menos 4, ou mais ou menos raiz de 4 mais 12 sobre 2. 4 mais 12 dá o quê? 16. Então, eu tenho x que é igual a mais ou menos raiz de 16 sobre 2. Raiz de 16 é 4. E a partir daqui eu vou ter duas situações. Eu vou ter o mais, né? Em que eu vou ter 2 mais 4 sobre 2. E aqui eu vou ter o menos, né? Que vai ser 2 menos 4 sobre 2. O que é que eu vou fazer então aqui agora? Eu vou somar esses dois aqui de cima, certo? No positivo, que vai dar 6. E vou dividir o 6 pelo denominador, que é 2, dando 3. Então, nosso primeiro valor de x é 3. O segundo vai ser o quê? 2 menos 4, que dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos com mais dá menos. 2 dividido por 2 dá 1, então menos 1, certo? O menos 1 vai ser o nosso segundo valor de x. O que a gente vai fazer então agora? Vamos lembrar o seguinte. Bem aqui dentro, como eu já disse para vocês, da raiz eu vou ter o valor de delta. Quem é o valor de delta? 16. A gente vai utilizar isso para quando for encontrar agora o valor do vértice, a gente já lembrar que o delta é 16 e não precisar fazer a conta de novo. Então, ó, eu já sei como são raízes que
Se o x é 3, o y vai ser 0. Se o x é menos 1, o y também vai ser 0. Porque as raízes são momentos que encostam no eixo x. E todo ponto que está em cima do eixo x, ele tem a coordenada de y igual a 0. O que é que eu vou fazer então agora? Eu vou procurar o ponto vértice. Então, vamos lá. Começa pelo x vértice, né? Então, vou substituir o b por menos 2 e o a por 1. E, ó, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Ela vai ter o ponto máximo dela no valor de x. Ela vai ter o ponto mínimo dela, já que ela é uma função crescente, quando o valor de x dela for igual a 1. Agora, quando é que ela vai ter o valor de y, o menor valor de y possível para ela? Qual vai ser esse menor valor de y possível para ela? Vou substituir então o delta por 16, né? Como ele estava positivo, vai ficar menos com mais, que dá menos 16. O a é 1, né? Então 4 vezes 1. Então eu vou ter menos 16 dividido por 4 vezes 1, que dá 4. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, ó, ela tem o menor valor possível, já que ela é crescente, sendo o menos 4, e ela assume esse menos 4 no valor de x igual a 1. Então, eu posso assumir o quê? Que ela vai encostar no eixo x em 3 e 0, que ela vai encostar no eixo x também em menos 1 e 0, e que o menor valor possível que ela assume é no menos 4, e que esse menos 4 vai estar ligado a 1. Ou seja, o ponto vértice dela, o ápice, o momento em que você corta ela e você tem os dois lados, né, simétricos, que a gente já viu antes, vai ser exatamente nesse pontinho aqui, certo? Que vai estar exatamente no centro da parábola. Então, vamos primeiro desenhar aqui o plano cartesiano, certo? E marcar esses pontos, ó. Então, eu venho aqui, marco o coeficiente linear, que é o c, né, que é aqui no menos 3, marco aqui no menos 1 a primeira raiz, marco aqui no 3 a segunda raiz, coloco aqui no ponto vértice, certo, dela, o nosso V, né, que vai ser o ponto vértice, que vai ser aqui no 1 e no menos 4. E agora qual é o processo? É tentar riscar, né, uma parábola que corte todos esses pontos aí de uma vez. O interessante é que se você já tem marcado esses pontos aqui, mesmo que você não analise o A para saber que a parábola ela é crescente, né, se você passar uma reta que corte por todos eles aqui, ó, uma curva que passa por todos eles, você já vai ter deixado claro que a função ela é crescente. Então, pintei os pontinhos aqui, agora eu simplesmente passo, né, essa parábola aí por eles, que fica tudo certo. Belezinha? Então, galera, esse aqui foi a nossa aula de hoje, falando sobre o gráfico da equação de segundo grau. Então, a gente deu uma olhada em como é que funciona essa questão do comportamento. Lembrando que essa representação gráfica ela é útil para você entender o comportamento real da função. Então, a gente vai fazer ainda mais um momento que vocês vão analisar a questão dos sinais dessa função, dessa equação de segundo grau, quando é que ela é positiva, quando é que ela é negativa, e você vai ver que saber essa representação gráfica ajuda demais nessa hora, porque a gente consegue determinar facilmente isso. Mas por hoje, o que eu quero que a gente entenda? Se eu sei quem é o ponto vértice, onde é que ela encosta no eixo y e quem são as raízes, eu consigo passar sempre uma parábola por esses pontos que vão formar o gráfico da nossa função de segundo grau. Ah, mas se eu não tenho a necessidade, se eu estou vendo que eu posso, se eu não estou, eu quero ter uma representação mais rápida para isso aí, eu posso também investigar a questão do A, né, do coeficiente que multiplica o x ao quadrado, para saber se a concavidade está para cima ou para baixo, e fazer um cálculo do delta, que aí eu já vou saber se ela encosta no eixo x, se ela não encosta, se ela tem uma raiz real, se ela tem duas. Então, essas informaçõezinhas é o que eu quero que fique para hoje, que a gente analise isso. Então, se eu tenho um A que ele é maior do que zero, a função é crescente, a concavidade é para cima. Se eu tenho um A que é menor do que zero, a função é decrescente, a concavidade é para baixo. Se o delta é negativo, ela não encosta no eixo x. Se o delta é positivo, o delta é zero, ela encosta uma vez. Se ele é positivo, encosta duas vezes. O vértice da parábola, que é aquele ponto vértice, ele vai ser o momento em que ele vai ser o ponto que está exatamente no centro da parábola, na metade dela. As raízes são o momento em que ela encosta no eixo x. O coeficiente linear, que é o c, é o momento em que a parábola passa no eixo y. Então, eu quero que fiquem claras essas informações para quando a gente faz representações gráficas, elas saírem o mais precisas possível. Valeu, pessoal. Bons estudos.